tudo bem? Vamos falar sobre a mentira hoje. Você sabia que a partir de 2 anos de idade a criança já é capaz de mentir? Exatamente, ela vai observando de que forma os pais vão atendendo a ela e o quanto ela pode manipular. A capacidade cognitiva necessária para contar uma mentira, ela está relacionada ao desenvolvimento cerebral. Isso quer dizer que mentirosos precoces têm habilidades avançadas de compreensão e raciocínio, considerando quão complexo pode ser o ato de reinventar uma situação vivenciada. E os bebês, eles são craques em identificar isso e saber quando podem manipular os pais, porque eles dão aquela chorada, param, ficam observando se tem logo atenção e depois começa a chorar novamente. Todo mundo mente. Quem nunca mentiu? Fala pra mim. Se você disser que não mente e que nunca mentiu, já está mentindo. Já já você vai entender melhor do que eu estou falando. Se eu estiver errada, rasgo o meu diploma. Quantas pessoas você conhece que já mentiram para você? Provavelmente um monte, que te decepcionaram, que você perdeu a confiança. E qual foi a razão da mentira delas? Medo de ficar mal com você ou com alguém, decepcionar ou ainda de tomar uma bronca. Ou para querer aparecer, se dar bem e se aproveitar de situações favoráveis a elas mesmas. Bem, afinal, vamos entender o que significa mentir. Mentir é afirmar aquilo que você sabe ser falso ou negar o que você sabe ser verdadeiro. Enganar, iludir, ludibriar. Isso é mentir. É você faltar com a verdade. E você sabia que quanto mais a pessoa mente, mais o cérebro se adapta à desonestidade e à mentira só vai crescendo? Porque para uma mentira prevalecer vão surgindo outras mentiras para manter aquela mentira anterior. Agora vamos entender isso à luz da neurociência. Para o cérebro, mentir é reprimir a verdade. Isso dá trabalho para ele. Assim, o giro do símbolo anterior, a área que dirige a atenção e serve ao controle dos nossos impulsos, e o córtex pré-frontal, essa área aqui bem da frente da nossa cabeça, responsável por inibir os impulsos, ambos auxiliam decisivamente na determinação dos conteúdos da memória que chegam à nossa consciência. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a honestidade, ela constitui um estado cognitivo normal. E mentir exige um esforço adicional dos nossos neurônios. Ou seja, mentir dá muito trabalho para o cérebro. Ele vai ter que modificar um padrão de funcionamento para se adequar àquilo que você está inventando, que não é verdadeiro. E a amígdala, parte do nosso cérebro associada à nossa emoção, também fica muito mais ativada quando mentimos. Por quê? Porque você não está sendo verdadeiro. Então o cérebro já interpreta como se tivesse algo errado. Então o alerta liga. Essa amígdala cerebral, ela sinaliza a aversão aos atos que consideramos errados ou imorais. Então, quando algo acontece nesse sentido, ela já capta que tem algo que não está batendo e vai ser acionada. Pesquisas comprovam que quando uma pessoa pode tirar algum proveito de alguma situação, ela não só era desonesta, como mentia cada vez mais. Porque o cérebro vai se acostumando também, se habituando com isso. Enquanto a desonestidade progride, a resposta da região da amígdala, associada às emoções, como eu falei anteriormente, no cérebro vai diminuindo, porque o cérebro vai se adaptando à desonestidade,
Da mesma forma como nos adaptamos a certos cheiros que acabam se tornando naturais, que a gente se acostuma com aquilo ali. Nosso cérebro ele é craque em se habituar com situações para automatizar. E com a mentira não é diferente. Porém, o que a gente precisa entender é que não basta mentir muitas vezes para mentir cada vez mais. Para este efeito se concretizar, é preciso também que se ganhe alguma coisa com isso. Porque se você mente e tem uma punição em relação a isso, não houve prazer. Agora, se com a mentira a pessoa tem um ganho, um prazer com aquilo ali, ela continua seguindo nesse caminho da mentira. Quando a pessoa mente pela primeira vez por medo e nada acontece negativamente, e ela mente mais uma vez, e mais e mais e mais, a reação da amígdala de nos colocar em alerta diante uma ameaça começa a se dessensibilizar, tirando a ação dela, fazendo com que as pessoas comecem a mentir descaradamente. Por quê? Porque não tem medo mais das consequências em relação àquilo que está falando. E quando questionadas em relação a essas questões das mentiras, elas inventam outras mentiras com a maior naturalidade. E mais outras, e mais outras, e mais outras para poder o quê? Justificar as primeiras mentiras e sem remorso nenhum, sem preocupação nenhuma, afirmando que são honestas, que estão sendo verdadeiras, que não estão mentindo e muitas das vezes até o quê? Te convencendo que a sua visão, a sua colocação é que está errada. E quantas pessoas a gente conhece assim, que falam as coisas, as mentiras descaradamente e dizem que estão sendo honestas, que não estão mentindo. Como é que funciona o cérebro de um mentiroso? Quando a mentira se torna um hábito na vida da pessoa, ou seja, a pessoa já se tornou um mentiroso compulsivo por conta, do prazer que ela foi sentindo, dos ganhos que ela foi tendo com as mentiras, a pessoa deixa de ter uma resposta emocional para as suas falsidades. É normal. Mentir ou falar a verdade passa a ser normal para essas pessoas. E com essa ausência de sentimentos em relação à mentira, mentir se torna cada vez mais frequente e a pessoa muitas vezes nem percebe mais que está mentindo. Uma vez que o sentimento ligado à culpa desaparece totalmente, porque esse ato de mentir se normalizou, se naturalizou. Logicamente, quem está olhando de fora vai perceber isso, mas a pessoa não percebe mais e vai tentar te convencer de que ela está correta. E o cérebro dessensibilizado passa a funcionar de forma diferente também, ou seja, nesse caso, a neuroplasticidade aconteceu para o lado negativo. A frequência da repetição do comportamento de mentir modifica o funcionamento do cérebro. Em vez do cérebro modificar positivamente, não, ele modifica negativamente. A pessoa vai se tornando descarada. Podemos inclusive falar sem caráter. Quem mente precisa de duas coisas: memória para lembrar das mentiras que contou e frieza emocional. Porque não se toca, não percebe o quanto pode machucar o outro. Estudos comprovam que a estrutura cerebral dos mentirosos patológicos dispõe de 14% menos de substâncias cinzentas, ou seja, da área do cérebro onde ficam os núcleos dos neurônios, a área que retém as informações. E essas pessoas apresentam entre 22% e 26% a mais de matéria branca aqui na área frontal, que é a região do cérebro responsável pela nossa tomada de decisão e discernimento. Então, como eles passam a mentir mais,
eles expandem mais, essas conexões elas precisam estar mais ágeis. E a memória, né, acaba também ficando menor. O que isso significa? Que o cérebro de uma pessoa mentirosa estabelece muito mais conexões entre as memórias e as ideias. Ou seja, a memória está ali, né? E as conexões elas precisam ser mais ágeis para a pessoa ter discernimento e raciocinar mais rápido para poder dar continuidade ao desencadear das mentiras todas. E essa maior conectividade permite a ela que ela tenha mais consistência em suas mentiras e um acesso mais rápido a essas associações. Ou seja, ela vai tendo cada vez mais habilidade de mentir a ponto de, às vezes, a gente olhar assim, meu Deus do céu, mas é muito descarado. E a pessoa tá ali, como se estivesse batendo um papo com o melhor amigo. Daí, precisamos refletir que a mentira pode até te salvar de um momento presente, porém, irá condenar o seu futuro. As pessoas perdem a confiança em você. É preferível que a gente aprenda e fale a verdade e ajuste o que precise ajustar do que perder a confiança. E aí a gente precisa entender que aqui a gente fala o quê? Da mentira maliciosa, da esperteza. Quando a pessoa quer ser esperta para se dar bem, fica mentindo, você perde total a confiança nela. Agora a gente pode falar aqui também de um outro tipo de mentira, que está ligada a como percebemos as coisas. Por exemplo, ninguém sai cometendo sincericídio, certo? Você não fala para uma pessoa que no seu entender não está bem vestida, que ela está mal vestida, que ela está horrorosa, que ela está feia com aquela roupa. Ou ainda, você não fala para uma pessoa que está acima do peso que ela está gorda, que ela está imensa. E sim, o quê? De repente ela está fofa, está acima do peso, mas a gente procura palavras para falar para não magoar a pessoa. Então, qual seria o preço a se pagar pela verdade absoluta? Às vezes até ficar sozinho, inimizades. E qual seria o preço, o valor, né, moral de dizer a verdade? Então, a gente precisa refletir que, pensando assim, essa mentira é aceitável em nossa sociedade, quando a gente quer preservar a pessoa e não machucá-la. Aprendemos e ensinamos aos nossos filhos que precisamos ser delicados na hora de falar certas coisas. Não estaríamos ensinando-os a mentir, estaríamos? Quantas vezes a gente obriga a criança a falar que ela tem que dizer que está tudo bem, ou cumprimentar a pessoa e na realidade ela não quer, e que de repente não está tudo bem. Essa mentira pode e a outra não? Já pensou como fica a cabeça da criança para entender isso? Não estou dizendo aqui que sairemos cometendo sincericídio daqui para frente, porém, a gente precisa avaliar o que ensinamos e como ensinamos as coisas para as crianças e quais as consequências disso. A gente não precisa sair cometendo sincericídio, mas a gente pode ser o mais honesto possível para não perder a confiança das pessoas. Porque grande parte dos grandes mentirosos que temos hoje no mundo começaram assim, desse jeito. Foram percebendo que tudo bem, que não tem problema, que ninguém vai rejeitar, nem criticar, foi ganhando e aí continuaram. Logicamente, existe por trás uma questão forte de valores e princípios, ética, moral e tudo mais. Algo que é ensinado desde pequeno. Mas eu quero deixar aqui essa observação para vocês refletirem. E aqui podemos dizer também que por trás de cada mentirinha escondem-se processos cognitivos complexos, que sem eles, talvez a convivência humana
não fosse sequer possível. Por quê? A gente busca uma forma mais agradável para falar. Nossa mente também pode nos pregar peças, distorcendo nossas percepções, dependendo do nosso estado físico, do nosso estado emocional e das circunstâncias nas quais a gente estiver ali vivendo, e criar situações o quê? Ilusórias. Porque a nossa mente vai criar uma situação, uma imagem, uma interpretação que talvez não seja verdadeira. E em que situações isso pode acontecer? Vamos refletir. Tudo parece ficar mais distante ou complicado quando você está cansado. O cansaço ele vai te tirar a clareza das percepções e influencia nos seus sentimentos. E pode, com isso, te levar a tomar decisões não muito assertivas, decisões precipitadas, e acaba não sendo positivo. Você pode, de repente, testemunhar um acidente, um assassinato, e pelo cansaço você não interpretar da forma real, não ter fixado ali o que realmente viu e distorcer essa informação. Estar alimentado te torna mais agradável. Suas percepções e seu desempenho ficam alterados quando você está com fome, ficando menos tolerante, mais agressivo, irritado ou mesmo mal-humorado, te levando também a tomar decisões nem sempre assertivas, que você não tomaria caso estivesse bem alimentado. Então a gente precisa refletir sobre isso, por quê? Porque o nosso cérebro ele vai agindo de acordo com aquilo que a gente está sentindo. Quando você está triste, por exemplo, parece que tudo fica mais difícil e você fica mais desmotivado, é normal. Você acaba ficando com menos interesse em relação às coisas, disposição para fazer as coisas, e isso acaba também afetando suas decisões e sua entrada em ação. Isso pode levar para você falar, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, porque estou cansado. Só que você vai arrumar uma desculpa e não vai assumir isso de repente para um amigo que te chamar para sair ou para fazer alguma coisa. E como podemos detectar uma mentira? Antes de começar a pontuar aqui esses tópicos, é muito importante você ter bem claro que o cérebro não aceita a negação. Seria como se eu estivesse falando, não pense, ou eu estivesse te colocando, não pense numa maçã vermelha. E o que acontece imediatamente é você visualizar na sua mente uma maçã vermelha. Então, não vai ser uma maçã verde que você vai visualizar, ou qualquer outra fruta, ou qualquer outra coisa. Eu falei maçã vermelha. Se você conhece maçã vermelha, você vai pensar, ou visualizar na sua mente a maçã vermelha. Então, a mentira é uma negação à verdade, que manifesta diversas alterações fisiológicas e químicas no nosso organismo, e com isso podemos ter bem claro que a fala pode ser articulada, o que não acontece com o corpo. A fala, ela é criada no nosso consciente. Os sinais do nosso corpo são provocados pelo nosso inconsciente e a pessoa não consegue controlar. Então, se você fala uma coisa que é mentirosa, seu corpo te denuncia de alguma forma. Portanto, é muito importante você sempre observar. Na dúvida, se há incoerência entre a atitude e a fala, a verdade vai sempre estar na atitude da pessoa e nunca na fala dela. Quando você faz uma pergunta para uma pessoa querendo saber onde ela estava, por exemplo, e se ela estava fazendo algo errado, mesmo ela tendo entendido a pergunta, ela vai te responder com outra pergunta. O quê? Quantas vezes vocês já perceberam isso? Na realidade, esta pausa, esta pergunta, o quê,
é o tempo que o cérebro precisa para pensar em uma resposta. Ou seja, que mentira ela vai contar para não falar a verdade. Porque se ela não tiver nada a temer, ela vai te responder imediatamente onde estava. Por quê? Porque ela não tem nada a esconder. E o cérebro gosta de uma verdade. Então, se a verdade está ali, ela é dita imediatamente. Agora, se não é verdade, você não pode falar a verdade, você vai precisar de um tempo para pensar numa mentira. Desviar o olhar quando você pede para a pessoa olhar para você e falar a verdade. A pessoa que está mentindo, ela não consegue te encarar nos olhos. Quando a pessoa olha muito fixamente nos seus olhos, é outro ponto, como se estivesse te desafiando e querendo te intimidar. Piscadas mais longas, onde os olhos permanecem mais tempo fechados do que o normal, digamos assim, é uma forma também da pessoa não rir, não se desconcentrar e continuar ali com a mentira dela. O tom de voz pode perder a congruência, podendo não ficar tão firme e aí a voz ficar trêmula ou entrecortada, porque a pessoa pode gaguejar, ela pode não ter tanta firmeza na forma de falar. Mãos e pés podem ficar gelados ou ainda trêmulos ou agitados. Isso quando a pessoa está começando nesse processo de mentira. Porque o mentiroso já com habilidade provavelmente não vai ter nenhum desses sintomas. A alteração da cor da pele na pessoa, ela acaba ficando mais vermelha ou mais pálida, aumentar a sudorese dela também pode ser uma característica de uma pessoa que está mentindo. Agora a gente precisa ter cuidado para não confundir isso também com a pessoa que é tímida. Falar demais ou se justificar em demasia é uma forma da pessoa também estar ali, a gente precisa alertar porque ela pode estar mentindo. Porque se você está correto, você não precisa ficar se justificando. E numa conversa que está fluindo bem, de repente a pessoa começar a iniciar várias pausas na fala, é sinal que ela também está precisando o quê? Buscar o que falar, criar o que vai te colocar que não são verdades. Mãos no bolso constantemente significa que a pessoa está escondendo algo. Pode ser timidez também, mas a gente precisa ficar alerta a certas atitudes, certos costumes. Se a pessoa não é tímida, então a gente já desconfia. Pessoas que são destras, o lado esquerdo é o lado da criação. Assim, quando uma pessoa é indagada e move os olhos para o lado esquerdo, ela pode estar com a intenção de criar uma resposta que não é verdadeira. E devido à situação de estresse, é comum também a boca ficar seca. Então, um mentiroso pode começar a engolir em seco por não ter mais salivas para engolir. E isso a gente precisa estar atento, porque o corpo está denunciando o tempo todo e está falando o que está acontecendo. A coceira pode ser outro sintoma da mentira, quando o cérebro recusa a história falada e provoca estímulos que podem levar a mão à boca, ouvidos e cabeça. É mais ou menos como se o cérebro transmitisse a informação: eu não quero falar isso, então a mão vai à boca. Eu não quero ouvir isso, então a mão acaba passando pela orelha. Ou eu não concordo com isso, e a pessoa então acaba coçando a cabeça. Então tem alguns sintomas, algumas atitudes que são sintomas, que fica fácil da gente começar a fazer essa leitura corporal e identificar se a pessoa está sendo honesta, sincera ou não. A fala e a feição devem estar congruentes. Quando isso não ocorre, existe algo errado ali. E como eu falei, a atitude, o corpo, ele vai estar sempre sendo verdadeiro. A mensagem vai ali estar sempre sendo verdadeira. Agora que você aprendeu como o cérebro funciona em relação à mentira, você está mais apto para também se proteger de alguém que queira se aproveitar de você em algum momento.
contando alguma vantagem. Fez sentido para você?